Oi, tudo bem? Vamos fazer comigo aqui um momento? Vamos comer um chocolatinho e ler um livro aqui comigo por enquanto? A gente vai ler Sol da Meia-Noite, que é o livro que eu tô lendo com vocês. Mas a gente vai ficar bem de boa, comendo um chocolate, aproveitando a companhia um do outro. E a gente vai ficar aqui no escurinho, tá bom? Pode ser? Você tá afim? Ok, e se você gosta desse estilo de vídeo de leitura, não esqueça de deixar o seu like e de comentar o seu carinho aí embaixo nos comentários pra eu saber que vocês estão gostando. Os vídeos de leitura, eles não são tão adorados pelo público aqui do canal, mas eu sei que tem bastante gente que gosta, então é por isso que eu trago. Então se você gosta, deixa seu carinho aí nos comentários pra eu saber, ok? Ok, então vamos começar. A gente parou... Eu não lembro exatamente, mas eu vou achar aqui rapidinho, tá bom? Só um segundo. Ok, já me encontrei. Eu vou abrir aqui o meu chocolatinho e vou começar a leitura, tá bom? Eu espero que você goste, tá bom? Ok. Ela saiu da picape com cuidado, testando o chão escorregadio antes de firmar os pés. Ela não ergueu os olhos, o que me deixou frustrado. Talvez eu devesse ir falar com ela. Não, isso seria errado. Em vez de se virar para a escola, ela foi até a parte de trás da picape, segurando nas beiradas da caçamba de um jeito curioso, como se não confiasse nos próprios pés. Aquilo me fez sorrir e senti Alice me observando. Não ouvi qualquer que tenha sido o pensamento dela, pois estava me divertindo demais vendo a garota verificar as correntes de neve dos pneus. Pela forma com que os seus pés escorregavam no gelo, de fato, parecia que ela estava prestes a cair. Ninguém mais estava tendo dificuldade. Será que ela havia estacionado numa parte especialmente congelada? Ela ficou parada ali, olhando para baixo com uma expressão meio estranha. Era afetuosa, como se algo no pneu tivesse a emocionado. De novo, a curiosidade doeu como uma sede. Era como se eu tivesse que saber o que ela estava pensando, como se nada mais importasse. Eu ia falar com ela. Parecia precisar de ajuda. De qualquer forma, pelo menos até sair do asfalto escorregadio. É claro que eu não poderia oferecer isso. Ou poderia. Hesitei, dividido. Por mais avessa que ela parecesse ser a neve, provavelmente não perceberia de bom grado o toque da minha mão pálida e gelada. Eu deveria estar de luvas. Não, gritou Alice em voz alta. No mesmo instante investiguei esses pensamentos. De início, imaginando que eu havia tomado uma decisão ruim e ela me vira fazendo algo imperdoável. Mas não tinha nada a ver comigo. Tyler Crowley havia decidido fazer uma curva na entrada do estacionamento a uma velocidade imprudente. Essa escolha o faria derrapar em uma faixa de gelo. A visão só me veio meio segundo antes da realidade. A van de Tyler fez a curva enquanto eu ainda assistia à visão que arrancava aquele grito horrorizante de Alice. Não, aquela visão não tinha nada a ver comigo, mas ao mesmo tempo tinha tudo a ver comigo, porque a van de Tyler, cujos pneus tocavam gelo naquele momento, no pior ângulo possível, ia girar pelo estacionamento e atingir a garota que se tornara o inesperável ponto central do meu mundo. Mesmo sem a previsão de Alice, teria sido muito fácil desvendar a trajetória do veículo que voava sem controle de Tyler. A garota parada no exato lugar errado, atrás da picape, ergueu os olhos, confusa com os pneus cantando. Ela encarou diretamente os meus olhos apavorados, depois se virou para ver a sua morte iminente. Ela não. As palavras berraram em minha mente, como se pertencessem a outra pessoa. Ainda presa aos pensamentos de Alice, notei a visão mudar de repente, mas eu não tinha tempo para descobrir o resultado. Atravessei o estacionamento, me jogando entre a van e o movimento da garota paralisada. Avancei tão rápido que tudo se tornou um borrão, a não ser o objeto no qual me concentrava. Ela não me viu. Olhos humanos não conseguiriam me ver, ainda mais encarando a forma massiva que estava prestes a esmagar o seu corpo na carroceria de metal da picape. Segurei sua cintura,
me movendo com urgência demais para ser tão delicado quanto ela merecia que eu fosse. No 100º segundo entre o ato de tirar seu corpo magro do caminho da morte e o processo de cair no chão com ela nos braços, fiquei totalmente consciente de seu corpo frágil, quebrável. Quando ouvi sua cabeça atingir o gelo, foi como se eu também tivesse me transformado em gelo. Mas eu não tive nem um segundo para verificar se ela estava bem. Ouvi a van atrás de nós guinchando e derrapando em torno da robusta carroceria da picape da garota. Ela estava mudando de curso, fazendo arco e vindo atrás dela de novo, como se ela fosse um imã atraindo o veículo. Uma palavra que eu nunca dissera na presença de uma mulher escapou por entre meus dentes trincados. Eu já fizera demais, enquanto praticamente voava para tirá-la do caminho. Me dei conta do erro que estava cometendo. Saber que era o erro não me impediu, mas eu não ignorava o risco que corria, não só eu, mas toda a minha família. Exposição. E isso certamente não ajudaria, mas de forma alguma eu permitiria que ela não fosse bem sucedida na segunda tentativa de tirar a vida dela. Soltei a garota e estendi as mãos, segurando a van antes que a tocasse. A força do automóvel me jogou para trás, me pressionando contra o carro estacionado ao lado da picape dela, e senti a carroceria se curvar atrás dos meus ombros. A van estremeceu e parou em contato com o obstáculo inabalável dos meus braços. Então balançou equilibrada nos pneus laterais. Se eu movesse as mãos, o pneu traseiro da van acertaria as pernas dela. Ah, pelo amor de tudo que era mais sagrado, as catástrofes nunca terminariam. O que mais poderia dar errado? Eu não poderia ficar ali parado, segurando a van, enquanto esperava um resgate. Nem poderia jogar a van longe. Afinal, lá estava o motorista, cujos pensamentos se tornaram incoerentes devido ao pânico. Com um gemido silencioso, empurrei a van para que ela bambeasse para longe, por um instante, enquanto ela caía de volta na minha direção. Estiquei a mão direita por baixo da carroceria ao mesmo tempo que envolvia a cintura da garota com o braço esquerdo, arrastando-a para longe do pneu e abraçando-a com força. O corpo dela se moveu sem qualquer resistência quando a girei para que suas pernas ficassem protegidas. Será que ela estava consciente? Quanto dano eu lhe causara na minha tentativa inesperada de resgate? Deixei a van cair. Isso tá acontecendo muito rápido, mas eu tô lendo muito rápido, né, gente? Desculpa. Vamos lá. Deixei a van cair, já que não poderia mais machucar a garota. O veículo caiu no asfalto. Todas as janelas se quebraram em uníssono. Eu sabia que a situação era alarmante. Quanto ela vira? Será que alguma outra pessoa testemunhara minha aparição repentina ao seu lado e meu esforço para mantê-la longe da van? Essas perguntas deveriam ser a minha maior preocupação, mas eu estava nervoso demais para me importar com a ameaça de exposição, tanto quanto eu deveria. Desesperado demais com a possibilidade de tê-la machucado na minha tentativa de salvar a sua vida. Assustado demais por estar tão perto dela, sabendo que sentiria se me permitisse respirar. Consciente demais do calor do seu corpo macio pressionando ao meu. Mesmo com um obstáculo duplo de nossos casacos, eu sentia o seu calor. O primeiro medo era o maior, enquanto os gritos das testemunhas explodiram ao nosso redor. Eu me inclinei para examinar o rosto dela, para ver se estava consciente, e desejei ardentemente que não tivesse com nenhum ferimento. Seus olhos estavam abertos e atordoados. Bela, perguntei aflito. Está tudo bem? Bela, perguntei aflito. Está tudo bem? Estou bem, disse ela, pronunciando as palavras com um tom artificial e confuso. Ao ouvir sua voz, senti um alívio tão extraordinário que quase doía. Respirei fundo por entre os dentes e, para variar, não me importei com a agonia que acompanhava a ardência na minha garganta. Estranhamente, quase apreciei a sensação.
Ela tentou se sentar, mas eu não estava pronta para soltá-la de forma... Eu não estava pronta para soltá-la. De alguma forma parecia mais seguro, melhor ao menos, com ela junto a mim. Cuidado, acho que você bateu a cabeça com força, avisei. Não senti o cheiro de sangue fresco, o que me tranquilizou muito, na verdade. Mas isso não significava que não houvesse danos internos. De repente fiquei desesperada para levá-lo até Carlisle com um equipamento radiológico completo. Ai, disse ela com uma perplexidade cômica ao perceber que tinha razão sobre sua cabeça. Foi o que eu pensei, disse Edward. O alívio me fez achar graça daquilo, me deixou quase histérico. Como foi que... Ela hesitou confusa. Como que foi que você chegou aqui tão rápido? Meu humor azedou. Ele tava assim, ó. E ele ficou... Ela percebera coisas demais. Como a garota parecia estar bem, a preocupação com minha família automaticamente se agravou. Eu estava do seu lado, Bella. Começaram os gaslightings. Edward é o maior gaslighter que existe. Ok. Eu sabia por experiência própria que, se mantivesse confiança, qualquer questionador começava a duvidar da verdade. Ela se esforçou para mover-se de novo. Dessa vez, eu deixei. Precisava respirar para poder interpretar meu papel corretamente. Precisava me afastar do calor de seu sangue quente, porque só assim impediria que se somasse ao seu cheiro e me dominasse. Me distanciei dela ao máximo que o espaço apertado entre os dois veículos amassados permitia. Ela me encarou e eu encarei de volta. Desviar os olhos primeiro seria um erro que só um mentiroso incompetente cometeria. Eu não era um mentiroso incompetente. Minha expressão era calma e amigável. Parecia confundi-la. Isso era bom. A cena do acidente estava cercada. Eram, em sua maioria, alunos, jovens, que observavam e empurravam pelas frestas para ver se havia corpos mutilados nos destroços. Muitos gritos e uma explosão de pensamentos surpresos. Avaliei os pensamentos que ouvia para me certificar de que não havia suspeitas por enquanto. Então desliguei e me concentrei somente na garota. Ela estava distraída com a agitação à sua volta. Deu uma olhada ao redor, ainda em choque, e tentou ficar em pé. Apoiei a minha mão no seu ombro para mantê-la sentada. Fique quieta por enquanto. Ela parecia bem, mas será que deveria estar se mexendo? Mexendo o pescoço? De novo, desejei a presença de Carlisle. Meus anos de estudo teórico de medicina não chegavam aos pés dos séculos de prática dele. Mas está frio, reclamou ela. Quase fora esmagada até a morte 2 vezes, mas era o frio que a preocupava. Deixei uma risada escapar, mas então lembrei que a situação não era engraçada. Ela piscou. Então os seus olhos focaram no meu rosto. Você estava lá. Isso me deixou sério novamente. Ela olhou para o lado, embora não houvesse nada para ver além da lateral amassada da van. Você estava no seu carro. Não estava, não. Eu vi você. Ela insistiu, a voz infantil e teimosa, o queixo erguido. Bella, eu estava parado do seu lado e tirei você do caminho. Eu olhei no fundo dos seus olhos, tentando forçá-la a aceitar a minha versão, a única versão racional disponível. Ela cerrou os dentes. Não. Tentei ficar calmo, não entrar em pânico. Se pelo menos conseguisse mantê-la em silêncio por algum tempo, para ter a chance de destruir as provas. E então, desacreditar a versão dela, ao comentar sobre o ferimento na cabeça. Não deveria ser fácil manter aquela garota quieta e misteriosa em silêncio? Se ao menos ela me obedecesse, só por alguns instantes. Por favor, Bella. Falei com a voz intensa demais, porque de repente eu queria ganhar sua confiança. Queria muito e não só em relação ao acidente. Um desejo idiota. Que sentido faria ela confiar em mim? Porque confia em mim.
Nossa. Mas aí faz muito mais sentido que no filme. Porque no filme essa discussão ocorre no hospital. Pra quem assistiu o filme, essa discussão ocorre no hospital. Eu não assisti. Eu não li o original, que é isso acontecendo só que na versão da Bella. Então pra mim tá fazendo muito mais sentido essa discussão. Enfim, em mim, perdi. Promete que vai me explicar tudo depois? Fiquei irritado por ter que mentir para ela de novo. Quanto desejava tanto poder, de alguma forma, ganhar sua confiança. Quando respondi, foi com irritação. Tudo bem, repetiu ela no mesmo tom. Enquanto as pessoas começavam a tentar nos resgatar, os adultos chegavam, as autoridades tinham sido chamadas, havia sirenes de longe. Me esforcei para ignorar a garota e organizar as minhas prioridades. Li todas as mentes no estacionamento, tanto das testemunhas quanto dos recém-chegados, mas não encontrei nada perigoso. Muitos estavam surpresos de me ver ao lado de Bella, mas todos supuseram, por não haver outra conclusão possível, que apenas não tinha notado minha presença ao lado da garota antes do acidente. Ela foi a única que não aceitou a explicação óbvia, mas seria considerada a testemunha menos confiável. Estava assustada, traumatizada, sem falar do golpe que sofrera em sua cabeça, possivelmente em choque. Era de se esperar que a sua história parecesse confusa, não era? Ninguém acreditaria nela tendo a versão de tantos outros espectadores. Fiz uma careta ao perceber os pensamentos de Rosalie, Jasper e Emmett, que estavam chegando à cena. Eles me cobrariam uma explicação naquela noite. Eu queria nivelar a marca deixada pelos meus ombros no carro amarelo, mas a garota estava perto demais. Eu teria que esperar que ela se distraísse. Era frustrante esperar, com tantos olhos fixos em mim, enquanto os humanos faziam um grande esforço ao tentar puxar a van para longe de nós. Eu poderia ter ajudado, só para adiantar o processo, mas já estava com problemas demais e a garota tinha olhos atentos. Por fim, conseguiram afastar o veículo o suficiente para que os paramédicos chegassem até nós com as macas. Um rosto barbado familiar me encarou. Ei, Edward, disse Brett Warner. Ele era enfermeiro registrado e eu conhecia bem do hospital. Foi um golpe de sorte, o único naquele dia. Ele ser o primeiro a chegar até nós. Em meus pensamentos, ele percebia que eu parecia calmo e atento. Tudo bem, rapaz? Tudo ótimo, Brett. Nada me atingiu, mas acho que talvez Isabela tenha sofrido uma concussão. Ela bateu a cabeça com força quando eu a tirei do caminho. Brett voltou a atenção para a garota, que me lançou um olhar feroz, como se eu a tivesse traído. Ah, verdade, ela era a mártir muda, preferia sofrer em silêncio. Porém, não contradisse minha história de imediato, o que me deixou mais tranquilo. O próximo paramédico tentou insistir em me examinar, mas não foi difícil dissuadi-lo. Prometi que meu pai me examinaria e ele deixou para lá. Com a maioria dos humanos, bastava falar com confiança e frieza. Com a maioria dos humanos, mas não com a garota, é claro. Será que ela se encaixava em algum padrão? Enquanto colocavam um protetor de pescoço nela, o rosto escalate de vergonha, aproveitei um momento de distração para ajeitar discretamente com a sola do pé o formato do amassado no calmo caramelo. E ouvi Emmett prometer em seu pensamento que daria um jeito no que eu não conseguisse consertar. Grato pela ajuda e ainda mais grato por Emmett, ao menos já ter me perdoado pela decisão perigosa. Eu estava mais relaxado ao me sentar no banco da frente da ambulância, ao lado de Brett. O chefe de polícia chegou antes que colocassem Bella na traseira do veículo. Embora os pensamentos do pai de Bella estivessem além de quaisquer palavras, o pânico e a preocupação que emanavam da mente do homem soterravam quase todos os outros pensamentos ao redor. Ansiedade e culpa sem palavras, numa onda imensa, o dominavam quando ele viu a única filha na maca. Quando Alice afirmara que
matar a filha de Charleston seria matá-lo também, ela não tinha exagerado. Baixei a cabeça com culpa enquanto ouvia sua voz desesperada. Bella, gritou ele. Eu estou bem, pai. Não há nada de errado comigo. As palavras de conforto de Bella mal acalmaram o desespero do pai. Ele se virou para os paramédicos mais próximos na mesma hora e exigiu mais informações. Foi só quando eu ouvi falando, formando frases perfeitamente coerentes, apesar do pânico, que percebi que sua ansiedade e preocupação não eram sem palavras. Eu só não conseguia ouvir as palavras exatas. Charlie Swan não era tão quieto quanto a filha, mas dava pra ver quem ela havia puxado. Interessante. Eu nunca tinha passado muito tempo perto do chefe de polícia da cidade. Sempre o considerara um homem de pensamento lento, mas naquele momento percebi que lento era eu. Os pensamentos dele eram parcialmente ocultos de mim, não inexistentes. Eu só consegui identificar o teor e o tom deles. Queria ouvir mais para descobrir se esse novo desafio era a chave dos segredos da garota. Mas Bella já estava na ambulância àquela altura e o veículo se afastou. Foi difícil ficar longe. Ok. Página 109. Paramos. Eu não tenho muito tempo para gravar, então vai ter que ficar mais curtinho esse episódio. O meu celular tá descarregando. Eu acho que tá com mais ou menos 10% nesse momento. Então me perdoem, mas eu espero que vocês tenham gostado desse momento. E se vocês quiserem, ó, ainda tem chocolate aqui pra vocês, tá? Eu comi só um pouquinho. Ok, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. A próxima eu vou fazer mais longa. Eu quero avançar mais. A gente tá na página 109 de 1150 páginas. Então assim, temos que pegar o ritmo se a gente quiser terminar esse livro. Então, eu prometo que volto em breve. Como eu falei, ou eu não falei, era pra esse vídeo ter saído ontem, na sexta-feira, mas tá saindo hoje, no sábado, porque eu não consegui gravar na quinta-feira. Então eu tive que gravar hoje, na sexta, e vou postar hoje, no sábado. Me conta aí o que você tá achando dessa história, se você tá acompanhando, se você tá gostando, ok? Boa noite.